Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. Que você tenha uma boa noite e uma noite de adoração ao nosso Deus. Eu te convido nessa hora para baixar a sua cabeça onde você estiver. E nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Pedir a Ele que perdoe os nossos pecados e nos receba nos seus atos. Porque hoje, nessa noite, nós queremos adorar em espírito e em verdade. Vamos orar. Deus forte, Deus poderoso, Deus tremendo, louvado, exaltado é o teu nome. Louvado, exaltado seja o teu nome nas nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Deus, neste momento, ó Deus, queremos pedir que o Senhor venha nos purificar, venha perdoar os nossos pecados, tudo que temos feito, ó Deus, que tem entristecido o coração do Senhor, que o Senhor nos lava, que o Senhor nos torne mais alvo que a neve. Ó Deus, para que nós possamos cada dia, Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. Deus, que o Senhor esteja nos incomodando a te buscar mais e mais. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio. Fala, Senhor, aos nossos corações. Deus, que a sua presença seja manifesta aqui, ó Deus, e nos lares que estão nos ouvindo. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. E, ó Deus, cremos que o Senhor já perdoou os nossos pecados. Fica conosco, Deus, e tudo que aqui for feito, seja tão somente para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, você que está aí na sua casa. Eu sei que essa live, ela vai longe, né? Pessoas do nosso país, fora do nosso país, na nossa cidade, nos estados. Então eu quero te convidar, onde você estiver, que você abra sua Bíblia em Mateus 7. Eu vou ler o versículo 21, 22 e 23. E quero trazer uma reflexão bem rápida nesse momento, onde nós iremos adorar esse Deus maravilhoso. Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Esses 3 versículos me veio no coração e trouxe uma mensagem muito rica. Você conhece Deus, você conhece todos os atributos de Deus, porque Ele tem se manifestado, Ele tem feito milagres na nossa vida. E às vezes nós passamos uma vida inteira dizendo que nós somos servos desse Deus, nós conhecemos esse Deus, mas no secreto você tem se apresentado a Deus? Ele te conhece, Ele conhece as coisas escuras que permeiam o seu coração. Você já apresentou para Ele? Um exemplo muito interessante é o de Judas. Ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, mas ele não entregou aquilo que ele temia para Jesus, né? O seu pecado, ele ficou guardado no seu coração. Então eu quero te convidar nessa noite, no momento em que você tiver oportunidade, dobre os seus joelhos e diga a Deus, Senhor, eu entrego toda a minha vida. E comece a dizer para Deus as suas fraquezas, das suas mazelas. Diga para Deus, Ele quer te conhecer. Isso é que quer ter intimidade com esse Deus. Esse Deus maravilhoso, Ele quer isso com você, Ele quer isso comigo. E eu te convido nessa noite a ter intimidade com esse Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso. Que Ele traga luz sobre aquilo que é escuro nas nossas vidas, e que Ele perdoe os nossos pecados e nos traga intimidade com Ele. Que Deus esteja sendo Deus da sua vida. E nessa hora eu te convido para que nós estejamos cantando o cântico em espírito e em verdade. Dizer para Ele, Senhor, eu quero te adorar, o Senhor é o meu Rei. Eu conheço os seus atributos, eu conheço tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor pode fazer. Por isso eu estou te exaltando, por isso eu estou te adorando. Vamos cantar.
essa intimidade, ela gera vontade de estar perto desse Deus. Essa intimidade, ela gera vontade de estar louvando a Deus independente do que está acontecendo na sua vida. E eu quero te convidar também para cantar. Que o Senhor esteja ouvindo a nossa voz nessa noite. Senhor, ouça a nossa voz, porque nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos estar perto do Senhor. E esse cântico nós vamos cantar: perto quero estar. Quando nós conhecemos esse Deus, nós podemos garantir que nós vamos louvar independente das circunstâncias, porque nós sabemos já que o nosso futuro vem das mãos daquele Deus que já venceu a morte, né? Nós somos mais que vencedores. E o canto que nós vamos cantar agora, nós vamos
Dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu Deus forte. Eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo do meu futuro. Eu não preciso ter medo das coisas que me cercam, das incertezas, das dúvidas. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Seja na enfermidade, seja nas necessidades, seja nos medos, o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus forte. Nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus forte, o Deus poderoso nas batalhas, o Deus que nos cerca com as tuas bênçãos, o Deus que cuida de nós. Ó Deus exaltado, Deus maravilhoso, nós estamos aqui nessa noite. Nós não queremos apresentar uma videoconferência, uma live, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos sentir a tua presença passeando no nosso meio. Nós queremos exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus poderoso que deve ser louvado e exaltado, engrandecido diante de tudo e de todos. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa vida, receba o nosso coração diante do Senhor, porque nós nos rendemos aos teus pés. E nessa hora nós entregamos o teu servo nas tuas mãos, que trará a mensagem. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor use a boca do teu filho nessa noite,
e traga a nós a mensagem do Senhor, o recado do Senhor ao nosso coração. Porque o que nós queremos é ouvir a tua voz, obedecer os teus mandamentos e agradar o Senhor em tudo. Nós te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. A vocês que estão aqui presentes, ainda poucas pessoas, cremos que em breve Deus vai nos dar a oportunidade de estar no número maior, para podermos cultuar esse Deus. Enquanto isso não acontece, nós agradecemos a Deus pelos que estão aqui presentes, tem sido uma bênção no nosso meio. E a você que está assistindo essa live, aonde você estiver, em casa, no país, fora do país, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A nossa oração é a convicção de que temos que Deus, através da sua palavra, Ele tem falado ao nosso coração e tem falado também ao seu coração. Nesse tempo de isolamento social, onde nós não estamos tendo ainda a oportunidade dos cultos presenciais, mas isso em breve, acreditamos que já no próximo domingo, na escola dominical, nós já estaremos reunindo dentro das limitações que temos impostas, mas com a graça de Deus, aos poucos nós vamos retornando aos cultos presenciais. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um dos salmos belos, que é o salmo de número 81. Gostaria de compartilhar essa porção das Escrituras com você presente, você que está aí na sua casa, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra. O Salmo 81 tem como título aí, exortação a louvor e obediência. E eu quero pensar com você hoje sobre obediência à vontade de Deus. Eu quero ler e você, porventura, possa acompanhar conosco essa leitura. Diz assim, o Salmo de número 81, nós vamos ler todo o Salmo, que diz assim a palavra do Senhor: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia, e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei, junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amados, vale a pena obedecer. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Obediência à vontade de Deus. Porque nós sabemos que quando nós obedecemos, nós colhemos frutos da obediência. E quando nós desobedecemos, nós colhemos frutos amargos da nossa desobediência. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu quero fazer 3 perguntas para que você possa refletir sobre essas verdades. Aqui a desobediência é comparada nas Escrituras. Em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 22 e 23, assim está registrado: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? No verso 23 assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então é necessário nós refletirmos nisso, nessa verdade. Aqui a desobediência é comparada nas Escrituras. A outra pergunta é: o que acontecerá com os desobedientes ao Evangelho de Cristo? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7, 8 e 9 diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então nós vimos aqui que o que acontecerá com os desobedientes ao Evangelho de Cristo Jesus. E a outra pergunta essa pergunta ela é muito interessante para a gente pensar sobre ela, porque já fala a respeito do próprio Jesus, que está em Filipenses capítulo 2, versos 28, que exemplo de obediência Jesus nos deixou na sua palavra. Filipenses 2, 8, assim está escrito: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui nós temos pelo menos 3 perguntas fundamentais para que nós possamos estar entendendo a vontade soberana desse Deus Todo-Poderoso. E o que nós queremos através dessas verdades é entender que vale a pena obedecer ao Senhor, porque obedecendo o Senhor, Ele tem grandes promessas para os seus filhos. E Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que Ele obedeceu a Deus até sujeitar a morte, por amor a você, por amor a mim. E é fundamental que nós nessa noite venhamos entender se há uma palavra que é impopular nos nossos dias, é a palavra obediência. Quando nós falamos de obediência, quem sabe em relação de filhos aos pais, obediência em relação ao empregado e ao patrão, obediência ao povo, às leis do país.
Principalmente no país que nós estamos vivendo, sempre a gente tenta dar um jeito de não ter que obedecer às normas e às leis que são impostas a nós. E quando se trata da palavra de Deus, não é muito diferente, porque quando Deus deixou a sua palavra, as escrituras sagradas, Ele deixou leis, Ele deixou normas para que nós pudéssemos obedecer. E muitas vezes o que acontece conosco? Nós desobedecemos a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que é fundamental a obediência para aqueles que querem ter a paz, para aqueles que querem ter uma vida agradável aos olhos de Deus, uma vida que faz sentido. É quando nós decidimos viver uma vida de obediência ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos ver que exatamente o que Deus quis para Israel é que Israel obedecesse a sua palavra. E esse salmo ficou registrado para nós, para que nós pudéssemos entender que Deus não somente desejava que Israel obedecesse a sua palavra, mas que Israel pudesse desfrutar de todas as suas promessas, porque as promessas de Deus estavam condicionadas à obediência. Então, para você que nos ouve, para você que assiste essa live, eu quero dizer para você que vale a pena obedecer, porque quando nós obedecemos, Deus certamente vai dispensar todas aquelas promessas que Ele prometeu por meio da obediência que nós vivemos em relação à sua palavra. E a coisa que eu quero compartilhar em primeiro lugar, ou primeiro ponto com os amados desse texto, está aqui no verso 13, que sempre me chamou muita atenção, do apelo de Deus para que os seus filhos andassem nos seus caminhos, para que os seus filhos obedecessem a sua palavra, para que os seus filhos pudessem colher os frutos da obediência. O verso 13 diz para nós assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Por que esse lamento de Deus? Aqui nós vamos ver um lamento, nós vamos ver um apelo de um Deus que nos ama, que tem promessas maravilhosas, e muitas vezes nós deixamos de desfrutar delas por causa da falta de obediência. Porque a desobediência na palavra de Deus é considerada como rebelião aos olhos de Deus, como pecado da feitiçaria aos olhos de Deus. Então, quando nós agimos assim, quando nós vivemos assim, como é que Deus há de abençoar as nossas vidas? E por isso há um clamor da parte de Deus, há um apelo da parte de Deus para que Israel pudesse obedecer a sua palavra, para que Israel pudesse ser abençoado por Ele. Trata de um apelo paternal, trata de um apelo sincero, trata de um apelo de quem quer o melhor para aqueles que Ele ama, e é exatamente isso que está acontecendo. Deus ama o seu povo, e Deus apela para que o seu povo obedeça a sua palavra, para que o seu povo receba as suas bênçãos, bênçãos em todo sentido da nossa vida, bênçãos conjugais, familiares, espirituais, financeiras, saúde, emocional, afetiva, relacional, em todas as áreas da vida. Deus deseja, Deus anseia, Deus quer abençoar o seu povo, mas Deus clama, apela para que o seu povo viva em obediência. Em toda a Escritura encontramos o Senhor clamando o seu povo para que o obedeça. Se você ler lá em Deuteronômio no capítulo 4, você vai ver exatamente um longo apelo de Deus à obediência do povo, para que o povo seja abençoado por Ele, porque o desejo de Deus é derramar as suas bênçãos paternais sobre os seus filhos. E sem dúvida, o maior apelo que nós podemos ver nas Escrituras
nós encontramos quando Deus levanta o profeta Oséias para que ele pudesse apelar para sua esposa infiel, para que ela voltasse para ele, para que ele pudesse demonstrar o seu amor. Então, de forma viva e em cores, Deus quer mostrar para o seu povo, como Deus mostrou para Israel, na pessoa do profeta. Deus quer mostrar hoje, de forma muito clara, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer que nós vivamos em obediência, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Ele quer abençoar você, em nome de Jesus. Deus sempre age assim na vida do seu povo. Ele quer que lhe obedeçamos e sempre nos lembra disso. Deus sabe que a felicidade humana está garantida na obediência à sua palavra. Não há como ter a verdadeira felicidade sem a obediência à palavra de Deus. E porque Deus sabe disso, Ele apela para os seus escolhidos, para que vivam em obediência, porque o único meio de que nós sejamos abençoados é ser obedientes à sua palavra. E é por isso que Ele sempre dirige ao povo apelos à obediência. São apelos que partem de um coração sincero, é um apelo que parte de um coração que ama, é um apelo que parte de um coração que deseja o melhor para os seus. E é exatamente isso que Deus tem feito em toda a história, é desejar abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais os seus filhos. E então nós, nessa noite, também ansiamos que você viva em obediência, para que você colha os frutos de uma vida obediente diante de Deus. A segunda coisa que o texto nos leva a pensar é a resposta desse povo ao apelo de Deus. Deus está apelando para que o povo, Deus está clamando para que o povo viva em obediência à sua palavra e colha os frutos. Só que quando nós olhamos isso dos versos 1 até o 7, nós vamos perceber isso. Agora dos versos 7 a 12, nós vamos ver a resposta do povo a esse Deus. Os versos 7 a 12 diz assim, 8 a 12, perdão. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Amados, olham para mim, entendam o que nós estamos falando hoje. Deus apela ao povo de Israel a obediência para que eles pudessem ser abençoados. Então qual é a resposta de Israel para Deus? O texto diz para nós, a partir do verso 11, já começa dizendo, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Hoje Deus está falando para você como povo dele, povo escolhido, povo eleito, povo predestinado. Ele está falando para você, e qual é a sua resposta para Deus? O que você está dizendo para Deus, diante do apelo de Deus para o seu coração nessa noite? O Deus que apela para que você o obedeça, para que você possa ser abençoado por Ele. Qual é a sua resposta para Ele hoje? A resposta de Israel foi, diz o texto, mas Israel não me ouviu a voz. O verso 12 diz assim, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Quero te chamar a atenção nesta hora. A pior desgraça do ser humano
é quando Deus o entrega para que ele viva segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Não há nada pior na face do mundo do que Deus entregar um homem para viver segundo a vontade do seu coração. Quando você vai lá para Romanos, no capítulo 1, dos versos 21, 25 para frente, você vai entender exatamente isso. Quando Deus entregou as pessoas para que elas vivessem segundo os anseios, segundo os desejos e propósitos dos seus corações. A pior desgraça do ser humano é Deus abandoná-lo e deixar viver a sua própria sorte. Não queira isso para a sua vida. Que a sua resposta seja uma resposta de obediência a Deus. Que a sua resposta seja uma resposta de alguém que entendeu o recado de Deus, a vontade e o apelo de um Deus que ama. Porque Israel não entendeu assim. E lamentavelmente, depois dos alegres versículos de 1 a 7 que nós vemos, quando Deus havia prometido tantas coisas maravilhosas, Deus promete lá no verso 6, por exemplo, Deus fala que Deus libertou-os da escravidão. No verso 7, Deus livrou-os da angústia. Também no verso 7, e os testou no local chamado Meribá. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 17, dos versos de 1 a 8, você vai ver isso, quando o povo clamou por água, e Deus mandou que Moisés tocasse na rocha, e ele tocou na rocha, deu água para que o povo bebesse. Ali chamou Massá e Meribá, que foi o nome dado ali naquele momento, porque houve contenda entre o povo e Moisés. Aqui o salmista está falando do acontecimento do Êxodo. A geração nova não tinha presenciado isso, mas o que o salmista está falando aqui é para a geração antiga, aquela que havia presenciado todas estas coisas. O Israel antigo, o êxodo era mais importante de todos os acontecimentos, que nunca poderia ser esquecido. E então ele começa a relembrar o que Deus havia feito por eles, e a resposta de Israel, mesmo sabendo o cuidado de Deus, a resposta de Israel, mesmo sabendo a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre eles. Diz o texto: mas o meu povo não quis escutar a Deus. Amados, às vezes nós ficamos pensando que Israel teve uma experiência de contemplar tantas coisas e tinha o seu coração endurecido, mesmo vendo tantos milagres. Mas não é diferente hoje. Nós temos visto milagres acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo, e muitas vezes nós continuamos com o nosso coração endurecido. A semelhança de Israel não é muito diferente disso. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 126, um salmo em que o povo, depois de voltar do cativeiro, que diz quando o povo volta e reconhece o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus havia feito coisas na vida deles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, diz a Bíblia. É como se eles não estivessem entendendo que aquilo era de fato uma realidade. É como se fosse algo surreal na mente deles. Mas não era algo surreal. Era algo verdadeiro, era fato que havia acontecido. Mesmo assim, aquele povo, em muitos momentos, rejeitavam os profetas de Deus, os homens de Deus, e permaneciam com seus corações endurecidos. Se obedecemos a Deus, ou se obedecemos a Deus, não é porque somos bons, é porque fomos alcançados por Ele. Se nós amamos a Deus, a Bíblia diz em João, 1 João,
E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu gostaria que você pensasse durante alguns instantes quantas bênçãos que Deus tem realizado na sua vida, e muitas vezes você tem sido desobediente à sua palavra. Pense no que Ele tem feito na sua família, a moradia. Quantos estão vivendo aí perdidos neste mundo? Quantos não têm um teto para estar debaixo dele, vivendo nas ruas? Quantos não têm o que comer, que depende de outras pessoas? Quantos não têm saúde, você está saudável? Quantos não têm trabalho, você tem o seu trabalho? Quando você começa a analisar, avaliar, quando você começa a perceber todas essas coisas, o que você tem recebido da parte de Deus, então você vai entender o quanto Deus tem feito maravilhas, o quanto Deus quer abençoar a sua vida, e espera uma resposta positiva da sua parte, em obediência e, acima de tudo, um coração agradecido por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Vale a pena obedecer esse Deus? Agora pense no maior e melhor ato de Deus em favor da humanidade, que é a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, a remoção da culpa, a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Dizem por aí que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus, lá na cruz, para nossa salvação. Deus tem coisa boa para você? Tem. O mel que escorre da rocha, Deus tem coisas excelentes para você? Tem. Mas o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o melhor de Deus já veio para você. Ele retornou para a eternidade e vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar os seus filhos, para desfrutar e gozar de uma vida obediente para sempre. Não há bênção que se compare a esta bênção, que é a esperança da vida eterna que alcançamos por meio de Jesus Cristo. Não há bênção que se compare com essas verdades maravilhosas, e por isso Ele tem o direito de exigir obediência da nossa parte, e nós devemos obedecer como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E esse Deus é o Deus que clama, é o Deus que apela para que você o obedeça, porque Ele quer que você desfrute de tudo de bom que Ele tem para você, para a sua vida e para a sua família. E em último lugar, os versos 14 nos leva a entender nesse terceiro ponto, garantia da bênção de Deus ao seu povo. Deus garante bênçãos para o seu povo, mas para um povo obediente, um povo que ouve a sua voz, um povo que obedece a sua palavra. Qual é a sua resposta para Deus? Se a sua resposta for de desobediência, acontecerá com você o mesmo que aconteceu com Israel. Mas se a sua resposta for obediência, certamente você colherá frutos disso. Veja os versos 14 a 16. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. O que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Amados, o salmista aqui permite entender que o povo estava vivendo em desobediência ao Senhor. Quando você foca o verso 13, você vai entender exatamente isso. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então o que o salmista mostra para nós aqui, que o povo estava andando em desobediência ao Senhor, de forma muito clara no verso 13.
E diante dessa desobediência, há um apelo sonoro de Deus para que esse povo voltasse para Ele em obediência. Há um apelo ardente do próprio Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, em relação a Jerusalém. Lembra desse versículo? Quando Jesus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Olha o apelo de Jesus para Israel. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja o apelo de Jesus Cristo a Jerusalém. Ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta debaixo das asas os seus pintinhos, e vós não quisestes. Então nós percebemos aqui que Deus garante bênçãos para nós, mas Ele exige do seu povo obediência. O salmista diz que se o povo fosse obediente ao Senhor, seus inimigos seriam destruídos, no verso 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Então há uma promessa de Deus de vencer os inimigos, e Deus muitas vezes fez isso por Israel. Quando Israel obedecia a sua palavra, mas muitas vezes Israel foi derrotado porque desobedeceu a palavra de Deus. Ainda no verso 15, os que não amam a Deus seriam forçados a submeter-se a eles. Verso 15: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Deus prometendo a Israel que pelejaria por eles, que venceria por eles, mas dependia da sua obediência a voz, a palavra de Deus, e diz que isso seria para sempre. E aí vem o verso 16, que o povo seria sustentado com mel e com trigo, símbolo do que Deus tinha de melhor nessa terra para o homem. Claro que Deus já deu o melhor dele para nós, que é Jesus, mas das coisas aqui da terra, aqui simboliza que Deus daria o melhor para os seus filhos. Ele só quer que você o obedeça, Ele só quer que você faça a vontade dEle. Nas Escrituras nós encontramos bênçãos reservadas para os que obedecem a Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 23, no verso 25, há uma promessa maravilhosa: abençoarei o pão, abençoarei a água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. São promessas de Deus. Quando você vai para Deuteronômio, no capítulo 28, versos de 1 a 14, você vai encontrar também exatamente isso, Deus falando das bênçãos decorrente à obediência, maldição decorrente à desobediência. O que você vai escolher hoje? Você quer escolher para a sua vida hoje é ser obediente, ser abençoado por Deus, ou você quer escolher hoje viver em desobediência e ser amaldiçoado por Deus? É uma escolha. Deuteronômio mostra isso no capítulo 28. Encontramos aqui bela descrição de bênçãos reservadas aos que guardam os mandamentos do Senhor. Deus é alguém que ouve de fato o nosso clamor. Ele nos atende
atende quando nós obedecemos a sua voz, a sua palavra. É bom você entender algumas verdades aqui. Se você obedecer, é certo de que você será abençoado, mas da mesma forma, se você desobedecer, será amaldiçoado também, diz as Escrituras. Enquanto a obediência é a certeza das bênçãos, a desobediência também é a certeza da maldição de Deus. E é bom lembrar que também as Escrituras deixam para nós muito claro que nós encontramos aqui a pessoas que obedecem a Deus, elas não estão livres de ter dificuldades e problemas. João no capítulo 16, versos 33, é uma prova disso. Estas coisas vos escrevi para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero deixar, antes de finalizar essa parte para você, dizendo para você que se o povo tivesse obedecido, o Senhor teria cumprido as promessas de sua aliança e teria dado ao povo, ou por que não dizer, abençoado o povo com a sua proteção e provisão, porque isso era a promessa de Deus. Mas uma coisa triste aconteceu por causa da desobediência, porque quando nós desobedecemos ao Senhor, não apenas sentimos a dor da desobediência, mas também deixamos de ser abençoados por aquele que deseja abençoar as nossas vidas. Então, quando nós desobedecemos, não apenas sentimos a dor da desobediência, mas deixamos de ser abençoados por aquele que deseja abençoar as nossas vidas. E eu quero finalizar dizendo para você que, independente de querer alcançar bênçãos ou fugir dos problemas, o crente fiel obedece a palavra de Deus pelo amor que sente ao Senhor. É isso que nos leva à obediência a Ele. Por amor que sentimos por Ele, nós obedecemos a sua palavra, que pelo contrário, nós vamos viver na desobediência. Eu quero finalizar deixando para você que vale a pena obedecer a Deus. Esse Deus que tem apelos fortes e sinceros para que os seus filhos vivam em obediência, porque Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, e após a oração nós vamos estar finalizando, impetrando a bênção sobre a sua vida, e o nosso desejo é que o Espírito Santo esteja abençoando grandemente o seu coração, através dessas verdades, e que você possa entender que vale a pena obedecer e colher os frutos da obediência em Cristo Jesus. Pai Celestial, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de estarmos mais uma vez, através dessa live, entrando, ó Deus, nos lares, levando a Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar aos corações dos Teus filhos, para que eles sejam edificados e entender que vale a pena viver em obediência, mesmo em tempos, ó Pai, difíceis, mesmo em tempo de provas, que o Senhor nos dê poder para poder obedecer a Tua palavra, viver em obediência, Pai, e colher os frutos de uma vida agradável ao Senhor, segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a cada um que aqui se faz presente, que tem, ó Deus, estado conosco, não tem medido esforços para estar aqui, para louvar o Teu nome. Abençoe, ó Deus, os que nos ouvem, ó Pai, fora do país, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, aonde estejam, que o amor do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais. É o que nós pedimos nesta hora e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção, amados. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai
e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor.